Você percebeu que a sociedade que vivemos, ela cultua um nível de perfeição muito alto. E como você não consegue atingir esse nível e você sempre busca, vai gerando um desgaste emocional, vai gerando uma angústia, um estresse, vai gerando vários sentimentos desagradáveis. E é o que a autora traz nesse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, que é justamente o tema da live, do vídeo de hoje. E o primeiro capítulo ela vai falar sobre a questão do medo de não ser bom o suficiente. E vai trazer logo no começo uma questão que muitas pessoas dizem sobre narcisista. Ah, fulano de tal é narcisista. Fulano de tal, ele é isso. Mas só que o que a pesquisa diz? O que o estudo diz a respeito disso? Foi realizada uma pesquisa e pegou letras de músicas das últimas 3 décadas. E o que percebeu? Que a nossa geração atual realmente é uma geração que fala muito eu. Deixou de falar nós, nosso, para falar só eu. O ego do ser humano, ele está voltado para ele mesmo. Aí você pode perguntar, Rony, mas qual que é a cura, então, para o narcisismo? Não, deve ser colocar aquela pessoa no lugar dela, mostrar que ela não é boa o suficiente, mostrar quem ela pensa que ela é para fazer tal coisa. Não, se você fizer isso, só vai piorar toda a situação. Se você colocar uma lente e começar a ver realmente a vulnerabilidade dessa pessoa, você vai ver que é o medo da humilhação, o medo de ser comum. Como assim o medo de ser comum? Na sociedade em que vivemos, ela dá muita ênfase para a questão do extraordinário. O comum é algo chato, o comum é algo ruim. Então, queremos ser sempre extraordinários, acima da média. Por quê? Nessa onda de influenciadores digitais, que celebra a mídia, o reality show, que é tudo grandioso. Aos 20 anos a pessoa tem que ser milionária, tem que ter uma stand-up aos 15 anos. Então é uma pressão que vem colocando muito grande. Isso está afetando a nossa geração, as pessoas que têm mais de 20, 30 anos acima, estão sendo afetadas por essa geração. Agora eu quero que você pare e pense. Imagine as crianças que estão nascendo hoje. Como que elas vão sendo afetadas? Porque elas vão ser mergulhadas nessa sociedade que cultua o extraordinário. E como que elas vão lidar com isso? Aqui envolve uma pergunta. Quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Qual que é a mensagem e a expectativa que a sociedade tem para as pessoas? E como que a cultura influencia nossos comportamentos? Como que essa cultura influencia o seu comportamento? Como que o seu comportamento vem sendo influenciado pela cultura que vivemos? Eu quero que você pare e analise esse ponto e reflita e veja o que você consegue perceber. E o problema de nunca ser bom o suficiente, essa escassez, ela vem do estresse diário, do desgaste que temos, do transtorno pós-traumático, que vivenciamos muitas coisas terríveis, principalmente nesse tempo, nesse tempo apocalíptico que vivemos, pós-pandêmico. É muita coisa desagradável que passamos e vai gerando essas experiências. E hoje, perceba que se você não fala que está na correria, é a mesma coisa de falar que você não faz nada da vida. É chique, é chique e é moda você falar que está na correria. Por quê? A sociedade impôs isso. E tem 3 pilares que são a fonte dessa escassez que gera essa sensação de nunca ser bom o suficiente. Então, o primeiro pilar é a vergonha, é o medo do ridículo, porque essa sociedade é muito crítica, ela aponta o dedo realmente, aponta as culpas, tem a questão da humilhação, o bullying nas escolas, a humilhação no trabalho, a humilhação em casa, a questão do perfeccionismo.
A pessoa ela quer ser perfeita, gera o perfeccionismo porque ela quer desenvolver o melhor trabalho para ela ser aceita no meio. Então, essa necessidade de ser aceito pela sua cultura gera essa sensação de perfeccionismo. E porque não existe o perfeito, não tem como você realizar algo perfeito, vai gerar uma frustração. Então, esse que é o grande problema. A comparação. Muitas vezes, as pessoas são confinadas a padrões estreitos. Só tem um padrão ali e você tem que se encaixar. Não valoriza a peculiaridade das pessoas. Cada pessoa ela é única do seu jeito, cada pessoa ela é única da sua maneira. E a sociedade atual não está valorizando isso, porque ela tem um padrão aqui e você tem que atingir esse padrão. E você que se dane para atingir ele, que vai ter o desgaste emocional, físico e muitas vezes não vai conseguir atingir. Tem a desmotivação, porque as pessoas estão com medo de correr o risco. Muitas vezes a pessoa ela tem mais medo de perder do que o desejo de conquistar as coisas. Por quê? Ela é criticada, quando ela vai compartilhar uma ideia, ela leva tapa na cara. Um exemplo, hoje, quando o empresário dá certo, a pessoa ela merece aplausos e tudo, mas até ela chegar lá, como que foi? Ela não quis trabalhar com carteira assinada, não quis fazer um concurso, a família criticou, a família julgou ela. Perceba que isso acontece muito nos dias atuais. Então, tem essa questão da desmotivação. As pessoas, elas se sentem desmotivadas, elas têm medo de arriscar, medo de errar, o que o outro vai achar que eu errei. Isso entra algo interessante. O empresário aqui no Brasil, quando ele abre uma empresa e não dá certo, ele é visto como fracassado, como alguém que não deu certo na vida. Nos Estados Unidos, as pessoas que não deram certo são vistas como uma pessoa que simplesmente tentou e não conseguiu, e os empresários procuram o conselho dessas pessoas. Mas como assim, Rony? Porque ela sabe o que não deu certo, ela sabe qual que foi a experiência dela, então valoriza aprender com essa pessoa. Então isso que devemos estar aprendendo nesse sentido. O segundo capítulo do livro fala derrubando os mitos da vulnerabilidade. O primeiro é que a vulnerabilidade é fraqueza. A vulnerabilidade ela é a incerteza, é o risco, a exposição emocional. Mas muitas vezes a vulnerabilidade ela é confundida com medo, com a vergonha. E na verdade, quando você se expõe a uma ideia, quando você expõe um texto, uma foto, tudo isso vai gerar uma aceitação. Por quê? Eu preciso aceitar a minha imagem. Para eu gravar esse vídeo, eu preciso aceitar que eu sou humano, que eu tenho minhas falhas, que eu tenho meus erros. Mas eu estou aqui fazendo o meu melhor. Eu estou aqui para te proporcionar o melhor que eu posso dar. Então eu estou arriscando, colocando a minha vulnerabilidade aqui. Mas vulnerabilidade não é fraqueza. É simplesmente eu me expor. Eu trabalhar essa questão da minha exposição. O outro mito é que vulnerabilidade não é comigo. A vulnerabilidade, ela é para todo mundo. Só que depende se você vai ter o recurso para lidar com ela ou não. Por quê? Você não escolhe se você vai estar vulnerável ou não. Porque tem vários eventos no seu dia a dia que você vai precisar estar vulnerável, que você vai expor a sua fraqueza, que você vai fazer algo que você não domina. Isso é você estar vulnerável. E outro mito é a exposição total da minha vida. Eu estou aqui nas redes sociais, eu coloco o meu conteúdo, mas eu não preciso expor. Por que vem essa ideia? Porque dos influenciadores digitais que colocam tudo que eles estão fazendo, de quando acorda até dormir, tem pessoas que estão se filmando enquanto dormem até. Então, tem essa questão da mídia hoje em dia e a pessoa pode confundir vulnerabilidade com essa exposição. E não, eu posso escolher o que eu vou falar. Tem um parâmetro que você pode usar que é muito interessante, é você ver. O que eu vou compartilhar aqui da minha vulnerabilidade vai ajudar as pessoas? Tudo que eu compartilho aqui sempre é para ajudar vocês, é para agregar
valor. Então, por isso que eu compartilho. Eu procuro compartilhar sempre coisas que eu venci, coisas que não me afetam mais. Se eu compartilhar aquilo, pode gerar um sentimento desagradável que eu não vou conseguir lidar? Pode. Então é melhor não fazer isso agora. É melhor eu aprender a lidar com aquela situação, ela ser algo muito bom, para depois, sim, eu estar utilizando essa questão. Outro ponto aqui da vulnerabilidade é que você ser vulnerável, você vai aceitar que você é humano, que ter medo, que não dominar todas as habilidades é você dar um abraço para a humanidade e falar: oi, eu sou humano. No terceiro capítulo, que é compreendendo e combatendo a vergonha, vem falar que a vergonha, ela é um sentimento que gera uma dor, e uma dor física, uma dor fisiológica. Foi comprovado, fizeram testes e comprovou que a vergonha, ela gera no corpo como se fosse uma dor física, tem uma alteração química no nosso cérebro. E não sei se você já assistiu a desenho, filmes, que tem aqueles bichinhos, aqueles monstros que atacam no escuro, mas quando vai para a luz ali, eles morrem, eles pegam fogo. A vergonha é semelhante a isso. Que você tem vergonha de algo. Quanto mais você esconde aquilo, mais forte vai ficar. E quando você expõe a sua vergonha, é como se fosse o sol, como se fosse a luz, o fogo ali. Vai queimar esse bicho. Então, como vou superar a vergonha? Expondo ela. Você vai expondo. Você tem vergonha de tirar foto, tem vergonha de se filmar. Como que você vai superar? Fazendo. Vai fazendo, é lógico. Tem estratégias para facilitar esse processo, mas a base é fazendo. E você tem vergonha do quê? Do que você tem vergonha? Então, pare e analise o que é que te deixa com vergonha. Então, é interessante você separar culpa do que é vergonha. Culpa é eu fiz uma coisa má. A vergonha é eu sou uma pessoa má. Então, culpa é eu fiz uma coisa má. Então, eu estou sentindo culpado porque eu fiz uma coisa má. A vergonha é eu sou má. Tem um exemplo que a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela coloca que é muito interessante. Ela ensina todo esse conceito para a filha dela desde pequena. E a filha dela, quando era criança, a autora do livro, a Brené Brown, ela estava brigando com a cachorra e falou: você é uma menina má, você é uma menina malvada, falou o nome da cachorra lá, porque você pegou comida do lixo, você é uma menina má. A filha dela chegou e já defendendo a cachorra, né? Ela não é má, ela teve uma atitude errada, ela simplesmente teve uma atitude errada, mas ela é uma menina boazinha. Ó, uma criança dando moral. Então perceba que quantas vezes dizemos: olha, eu sou uma pessoa má, eu sou terrível, eu sou o pior ser humano do mundo. E na verdade foi uma atitude errada. Foi uma atitude errada que tivemos que moldou tudo isso. Então é necessário separar essa questão. E como que superar a vergonha? Primeiro é praticar a coragem e ficar acessível. Como eu falei, é você encarar a vergonha, é você compartilhar a vergonha com as pessoas, é falar daquilo que você tanto tem vergonha. É lógico, você não vai falar isso para todo mundo. É necessário que você escolha com quem que você vai conversar. Com quem que você vai conversar o assunto. E o segundo é: converse consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Perceba que quando estamos com vergonha, muitas vezes falamos: nossa, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho habilidade, o que eu estava pensando da vida de querer fazer isso? E vai pontuando várias coisas que são negativas a nosso respeito. Mas quando acontece isso com um amigo nosso, com uma amiga nossa, qual que é a nossa fala? Não vá, você é boa, você consegue, você tem habilidades suficientes para isso, eu acredito em você. Então,
é você lidar nesse momento como se fosse um amigo, uma amiga sua. E o que você iria falar para esse amigo? O que você iria falar para essa sua amiga? Faz sentido esse ponto para você? Se faz sentido, coloque em prática. E o terceiro ponto é assumir o que aconteceu e o que vai acontecer. Trabalhar a aceitação. Eu aceito o que aconteceu. Eu não nego. Quanto mais você negar, mais forte vai ficar e você não vai resolver nada. Então, trabalhar a aceitação. Eu realmente aceito isso que está acontecendo. E aqui a autora traz as diferenças entre como que os homens e as mulheres trabalham com a vergonha. Fala que as mulheres é como fosse uma teia, porque a sociedade coloca. Porque a mulher ela tem que ser uma excelente mãe. E mãe aqui não é só as mulheres que têm filhos. A mulher que não tem filho, porque ela é julgada porque ela não teve filho. Ela é julgada porque ela não pode ter filho, porque ela está tentando ou porque ela não quer. Porque ela precisa ter filho. E se ela tem filho, ela é julgada como mãe. Então as mulheres elas têm essa cobrança, têm uma cobrança muito grande com a sua aparência. Tem um padrão muito alto, aqui, e a mulher está aqui, ela tem que atingir aquele padrão, mas ela tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma profissional excelente. Então, existe várias cobranças no meio. Tem a questão da sexualidade. A mulher ela tem que ter importância da sexualidade, sim, mas não tanto, tem que ser recatada, tem que ser isso. Então, tem várias cobranças em cima da mulher nesse sentido. Então, ela fica presa nessas telhas. E o homem é colocado em uma caixa. Ele é colocado em uma caixa desde criança, que vai colocando, olha, homem não chora, homem não tem tal atitude, vai colocando um machismo estrutural, né? Porque vai enraizando o homem naquele jeito, que ele tem que ser, se ele sair daquilo, ele não é bom o suficiente. Por exemplo, eu não gosto de futebol. No começo, na adolescência, na infância, eu era muito criticado por não gostar de futebol, porque não gosto. E aí, por quê? Eu sou obrigado a gostar de futebol? Perceba que isso é um exemplo bobo, mas as pessoas elas colocam o homem nisso. E a autora do livro ela traz um exemplo de algo que aconteceu durante as pesquisas dela, que foi muito interessante. Ela relata que ela realizou a pesquisa e depois de um tempo tinha homens e mulheres na sala que ela estava realizando, e as mulheres elas estavam falando, olha, essa crítica a respeito do corpo, enquanto ela vai ter relação sexual, não é prazeroso porque ela tem que ficar preocupada com as estrias dela, ela prende a respiração para não mostrar a barriga dela e acaba não aproveitando o momento. E as mulheres falando isso, e um homem levantou e deu um grito, não é nada disso, vocês não entendem. E aí, quando ele se acalmou, a pesquisadora, a autora do livro, pegou e falou, não, pode colocar então o seu ponto de vista. Ele falou, no momento que o homem vai ter relação sexual, ele está preocupado com o desempenho sexual dele. Porque é colocado que o homem tem que ser muito bom de cama, que o homem ele tem que mandar muito bem, que ele tem que durar muito tempo, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. E quando o homem ele vai ter a relação sexual, ele vai com essa pressão na cabeça e acaba não aproveitando tanto o movimento. Olha que triste, a mulher não aproveita o momento porque ela está pensando no corpo dela que não está da forma que a sociedade diz. E ela está querendo disfarçar as supostas imperfeições ali. E o homem, ele vai para a relação sexual preso ali, engessado, tendo uma pressão que ele tem que mandar muito bem e acaba não aproveitando. Então, a pressão de ser perfeito de ambos os lados acaba que não valorizando o momento presente. Impede que eles se encaixem de uma forma perfeita. Então, isso que acaba acontecendo. Então, o homem, geralmente, ele vai ter essa cobrança no sexo, que ele tem que mandar muito bem, ele tem que ser alguém próspero, ele tem que ter um bom trabalho, ele tem que ter um bom carro, ele tem que ser forte. O homem, geralmente, não estou generalizando, falando em todos os casos, mas geralmente o homem não tem a questão da aparência, mas do desempenho que o corpo dele vai ter. Na corrida, a força, quanto peso que ele consegue, porque qual que é o papo na academia? Quanto você pega no supino, quanto que você pega em tal coisa.
Qual que é o seu pace na corrida? Então sempre tem essa questão do homem, tem essa cobrança que ele tem que ser realmente o macho alfa ali, ele tem que fazer tudo isso. E tudo isso é uma vergonha que o ser humano vai lidando. Então, entre aqueles pontos anteriores que eu falei, para você superar tudo isso e colocar em prática. Então, aqui termina os 3 primeiros capítulos desse livro. Semana que vem eu volto para falar os próximos capítulos. Se você gostou do livro, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe com as pessoas que você ama. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão receber esse conteúdo. Então, tchau, um grande abraço.